Bom, vou fazer um breve resumo aí de como funciona o método da bissecção. Nas aulas anteriores a gente viu que nós estamos trabalhando com uma solução específica de raízes de equações, e para isso vamos admitir aí que nós temos uma determinada função. Essa função ela é contínua em um determinado intervalo. Então vou fazer aqui um gráfico rápido, onde vou relacionar os valores de fx com os valores de x, e vamos admitir aí que nós conhecemos uma função que ela é contínua nesse intervalo, tá? Eu tenho uma função contínua em um determinado intervalo, um intervalo específico. Vocês aprenderam como encontrar esse intervalo, tá? Eu vou chamar aqui esse intervalo de intervalo A, B, tá? Então, o nosso foco é descobrir qual que é o valor da raiz dessa função, de uma raiz dessa função, e eu sei que a raiz dessa função ela fica compreendida nesse intervalo A, B, que vocês aprenderam anteriormente aí como determina aí alguns métodos para você descobrir esse intervalo. Como ele é um intervalo que você acabou de descobrir, tá? É um intervalo inicial para a sua solução, eu vou chamar ele de intervalo A0, B0. Ele quem vai dar origem à primeira raiz, ou a raiz que está compreendida aí nesse intervalo. Então, como todo método numérico, a gente tem alguns parâmetros que eles são constantes, né? Você está resolvendo um determinado problema, então você tem que admitir que para esse problema você tem que respeitar uma certa tolerância, tá? Que é você quem arbitra, por exemplo, uma tolerância de 0,01. E outra condição que também é necessária, como você vai trabalhar com um método iterativo, existe também uma necessidade de limitar essa quantidade de iterações, tá? Então, as iterações, que eu vou chamar aqui de itermates, elas devem ficar compreendidas em um número máximo de tentativas. Por exemplo, 20 tentativas, tá? E o método da bissecção é um método que a gente vai aplicar para estar tentando descobrir qual que é o valor mais próximo da solução, né? A solução que a gente busca nesse caso aqui é um f de x aproximadamente zero, tá? Ou um f de x, que no nosso caso aqui ele seja menor ou igual à nossa tolerância, tá? Uma tolerância que você admite. Então, no caso do nosso problema aqui, nós estamos admitindo que o nosso zero seria alguma coisa consoante aí a 1 para 1000. Então, um valor relativamente pequeno. E o método da bissecção, como o próprio nome diz, né, eu vou ter que tentar buscar aproximações ou chutes para esse valor de x de tal modo que eu tenho uma sequência lógica para atribuir esses valores de x de uma maneira que você consiga posteriormente desenvolver através de uma programação ou de uma planilha ou alguma coisa próxima a isso. Tá? Então, o método da bissecção ele consiste basicamente em você aproximar os valores de x. Quando a gente fala no método da bissecção, o método da bissecção basicamente é você admitir que os seus valores para x serão sempre dividindo o intervalo, no caso aqui no intervalo AB, ao meio. Tá? Então, como é que a gente faz isso? Como é que funciona esse processo iterativo? Eu tenho um intervalo A0 e B0, tá? E a minha primeira aproximação, que eu vou chamar aqui de x0, ela vai surgir quando eu fizer o intervalo A0 mais B0 dividido por 2. Então, graficamente, eu estou fazendo isso aqui, ó. Eu estou admitindo esse valor para x0, e eu quero saber se esse valor aqui, que é o meu f de x0, ele está próximo ou não da minha tolerância. Então eu calculo uma aproximação, x0 a 0 mais b0 por 2, e aí eu vou fazer então o quê? Com esse valor eu vou fazer algumas verificações. Que verificações seriam essas, né? As minhas verificações aqui seriam as seguintes. Tá? Se o meu valor de fx0
for menor ou igual à minha tolerância, a solução é x0, ou seja, x0 representa para a gente a raiz daquela função. Tá? É uma situação. Outra situação. Se A0 menos B0, em modo a distância entre os pontos A e B for tão pequena ao ponto dela também ser inferior ou igual à nossa tolerância, tá? Novamente, a solução é x0. Tá? Então, x0 seria o valorzinho da nossa raiz. Tá? Então, esse aqui é o caso, beleza. Quer dizer que eu descobri a minha raiz. Agora, se por alguma hipótese, se tá? O meu índice I, tá? Esse índice I representa pra gente aqui o que? A nossa iteração. Então, se a iteração for maior ou igual a um número máximo de iterações, que é o que a gente chamou de iter max, quer dizer que você fez uma série de tentativas e você não conseguiu alcançar uma solução do problema. Então, nesse caso aqui, você tem uma falha. Ou seja, você não tem a solução. Você tem um possível erro. Então, esse processo que eu estou mostrando para vocês aqui é a parte base do processo iterativo. Tá? Você calcula uma aproximação de x0 dividindo o intervalo ao meio, verifica se você encontrou a resposta ou não, e também você tem que verificar se essa tentativa que você está fazendo, ela já extrapolou ou não a quantidade de tentativas. Nesse caso aqui, 0 é menor que 20, então quer dizer, eu tenho mais 19 tentativas, aí 20 tentativas para fazer. Então, uma vez que você não alcançou a solução com x0, você vai ter que adotar um novo x. Tá? Você vai ter que fazer uma nova tentativa x0, uma nova tentativa para descobrir a possibilidade dessa raiz. Então, o que você precisa fazer? Se você não alcançar a solução, você vai ter que atribuir um novo intervalo. Se você não alcançar a solução, você precisa de um novo intervalo. Tá? Você vai precisar descobrir um outro intervalo, que eu vou chamar ele agora de intervalo A1, B1. Ele é subsequente ao intervalo A0 e B0. Só que para atribuir esse intervalo, eu vou ter que ter um certo critério. Por exemplo, aqui numa inspeção visual, se eu tivesse que atribuir valores para esse novo intervalo, obviamente você pegaria quem? Você pegaria um intervalo onde a função ela é contínua entre os dois pontos, ou seja, o meu novo intervalo seria o intervalo entre x0 e b. Só que para eu estabelecer uma regra para isso, né, aqui na inspeção visual fica claro, mas quando você está programando isso, desenvolvendo para ele, você tem que ter uma sequência lógica para isso. Então o que a gente faz? A gente faz uma breve análise comparando o ponto x0 ou com o ponto A ou com o ponto B. Tanto faz. Tá? Então você já conhece o valor de x0, do f de x0. Você pode fazer o seguinte, você pode vir aqui e calcular o valor do f de b. Tá? Você vem aqui e calcula quanto que vale o f de b. Tá? Quando você faz esse cálculo, para a gente poder comparar o f de x0, o f de b, o f de a e f de x0, a gente tinha uma regra bem legal aí que mostrava que uma função ela era contínua dentro do intervalo, que era basicamente o quê? A mudança de sinal entre os dois pontos do intervalo. Tá? O f de a era negativo, o f de b era positivo. Tá? Aí eu tenho certeza que naquele intervalo existe uma possível raiz.
E a gente espera que essa raiz ela seja única naquele intervalo. Então, quando eu tenho o f de A negativo e o f de B positivo, que garante essa continuidade, tá? Se eu fizer o f de A vezes o f de B, ele vai dar sempre resultado um valor negativo. Tá? Então, quando eu avalio o f de x e eu avalio o f de B, na verdade, aqui a gente vai ter um interesse particular em verificar o que? O sinal. O f de B, nesse caso aqui, ele vai ser positivo. E o f de x, não o f de A que me interessa, porque agora já tem um chute para x, o f de x nesse exemplo aqui, ele está negativo. Então o que acontece? Você consegue visualmente saber que o seu novo intervalo seria quem? Entre x0 e b, ou seja, o seu novo valor de A receberia o valor de x0. Só que para a gente colocar isso em forma de uma lógica, de uma condição mais estruturada, o que nós vamos fazer? Vamos estabelecer uma regrinha. Se eu fizer o f de x, tá? Do x que eu tiver calculado anteriormente. Tá? Como eu estou na interação 1, seria o f de x 0 vezes o meu f de b. Se o f de x vezes o f de b for um valor menor que 0, todo número menor que 0 ele é o quê? Negativo. Tá? Então, se o f de x vezes o f de b retornar um valor menor do que 0, o que a gente vai tomar por base, então? É justamente a situação que está acontecendo aqui. Se o f de x, que é negativo, vezes o f de b, que é positivo, retornar um valor negativo, você consegue visualmente saber que o seu novo A, que seria o A1, ele vai receber o valor do x 0, que é o x anterior. E o seu B, ele continua, que seria o B1, ele continua com o valor do B0. Se acontecer uma situação inversa, se não, ou seja, se o f de x vezes o f de b retornar um valor positivo, quer dizer que você estaria nesse ponto aqui, se os dois for positivo, quem vai ter que andar vai ser o b, e o a ficaria parado onde é que ele efetivamente estava. Então a situação oposta resultaria para a gente um A1 igual a 0, tá? E o B1 ele passaria a receber o valor do x 0. Uma vez que você usou esse critério para estabelecer os novos intervalos, você pode partir novamente para uma segunda tentativa. Ou seja, agora a sua tentativa x1 vai ser justamente pegar quem? A1 mais B1 e dividir por 2. Tá? Esse cara aqui passou a ser o seu novo A. Vou pegar uma outra corzinha aqui. Observa, ele passou a ser o seu novo A. Esse aqui agora é o A1. Esse cara aqui ele passou a ser o B1. E a hora que você quebra o intervalo no meio, você tem o valor do x1. Certo? Avalie o valor desse x1, fazendo o valor da média. Com esse valor de x1, você calcula o f de x1, e aí você vai e estabelece as verificações para saber se você alcançou um resultado ou não. Tá? Só uma observação. Aqui nessa comparação é interessante você colocar também o f de x sendo avaliado em módulo, tá? Porque se você estiver buscando uma raiz no intervalo negativo, você vai ter uma raiz negativa, e a raiz negativa ela é sempre menor que a tolerância. Então, nesse caso, eu quero saber se ela está muito perto de 0 ou não, independente do sinal. Tá? Então, uma vez que você avalia o f de x1, você vai fazer as verificações
acima novamente. Vai ver se o f de x1 é menor ou igual à tolerância. Se for, você encontrou a raiz é x1. Vai verificar se o A0 menos o B0 está muito pequenininho e também está a ponto de atingir um valor bem inferior à tolerância. Nesse caso, quer dizer que você também pode dizer que você alcançou uma solução para esse problema, e esse valor é o valor da iteração x1. E por fim, um critério de parada global, que é essa item vermelho, é você repetir esse processo que eu fiz com o x0, que eu mostrei com você com o x1, até ele atingir um total de 20 vezes, ou seja, você que estabelece esse critério, essa quantidade máxima de iterações para serem avaliadas efetivamente no processo de cálculo. Tá? Então ele é um processo bem simples. Você vai ficar repetindo esse processo, sempre quebrando o intervalo no meio. O grande segredo do método da bissecção é o critério de estabelecer os novos intervalos. Tá bonitinho aqui já, ó. É pegar o f de x, que você acabou de conhecer, que é o f de x0 no caso, vezes o f de b e ver se ele é menor ou igual a zero, estabelece um novo intervalo. Aqui embaixo, se você não atingir esses critérios em cima, o que você vai fazer? O f de x1 vezes o f de b, se esse valor for menor ou igual a zero, aplica os critérios, estabelece um novo intervalo A2, B2 e vai continuando esse processo de forma que até que você consiga atingir a tolerância estimadas ou você consiga atingir o máximo de iterações. Então esse processo é um processo de refinamento da raiz que é muito legal, é muito visível, é de fácil implementação. Ele tem sempre uma garantia de convergência, ele não é um grande sucesso em termos de desempenho computacional, porque dependendo do tamanho do intervalo, ele pode ter algumas particularidades em relação a fazer uma quantidade muito grande de iterações para você conseguir alcançar a sua tolerância. Beleza? Vou fazer um exemplo simplesinho agora com vocês aí. Bom, vamos lá, vamos resolver um exemplo numérico aí para ilustrar isso que a gente acabou de ver. Tá? Então, como todo método numérico, você vai ter que traçar alguns parâmetros. Nesse caso, aí uma tolerância de 0.001, quer dizer, 1 para 1000, tá? E uma quantidade máxima, que eu vou chamar aqui de iter max, uma quantidade máxima de iterações, que para todos os efeitos ali seria alguma coisa perto de 20 testes. Não quer dizer necessariamente que eu vá levar esse processo analítico aqui com vocês até o final. Eu vou fazer uma ou duas iterações, vocês vão entender o raciocínio da coisa, e depois de uma próxima aula eu mostro para vocês como a gente faria a implementação disso aí através de uma planilha, que faz muito mais sentido. Tá? Então eu vou determinar aqui essa raiz epsilon. Eu sei que essa raiz epsilon eu quero refinar ela, saber qual que é o valor dentro dessa determinada tolerância. E para isso o que nós vamos fazer? Vamos primeiramente isolar o intervalo de solução. Tá? Então a minha iteração, que eu vou chamar aqui de iteração 0, ela vai ser baseada em quem? No intervalo A0 e B0 com os valores 2 e 3. Está aqui, ó. Intervalo 2 entre 2 e 3. Tá? Uma vez que você pré-estabeleceu um intervalo, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o critério. Então, minha primeira aproximação para x, para x0, vai ser pegar esses valores de A0 e B0 e dividir por 2, tá? Nesse caso aqui, 2 mais 3 por 2, opa, 2,5. Com esse valor de x0, 2,5, eu vou avaliar quanto que vale o f de x0. Ou seja, vou colocar esses 2,5 dentro dessa equação aqui em cima. Tá? Se você substituir os 2,5
nessa equação, 2,5 ao cubo menos 9 vezes 2,5 mais 3, você vai ter o valor de menos 3,8750. Lembra da nossa ideia, né? Se eu estou querendo uma tolerância com 3 casas, eu tenho que trabalhar com pelo menos 4 casas aí para poder conseguir enxergar esse resultado. Então, uma vez que eu tenho essa aproximação de f de x0, eu vou verificar o seguinte, tá? Esse valor é menor igual a 0,001, tá? Então vamos colocar isso aí de uma forma bem legal. O módulo de f de x0 é menor ou igual a 0,001, ou seja, 3,8750 é menor que 0,001, tá? E se você fizer essa análise, você vai perceber que a resposta vai ser não, né? Ou seja, eu estou muito longe ainda das minhas respostas. Se eu fizer a segunda verificação, se eu pegar o módulo de A0 menos B0, esse valor é igual ou menor a 0,001, tá? Quanto que vale A0 menos B0 nesse caso aqui? Sem sinal. 1 é menor que 0,001. Você vai perceber que também não, né? Então eu tenho mais análise a fazer. A minha interação não me mostrou nenhuma resposta que seja adequada. Então o que eu vou fazer? Eu vou estabelecer um novo intervalo. Eu vou comparar. Vou fazer aqui nesse caso o f de x0 vezes o f de b. E vou querer ver se esse valor ele é menor que 0. Nesse caso aqui, ó, o f de x0 já sei que vale menos 3,7850. Este valor vezes o f de b, se você substituir o valor de b do b0 aqui nessa equação, tá? Você vai ter um valor aí de aproximadamente, você vai ter um valor de aproximadamente 3, tá? Nesse caso aqui. Então você não está com interesse necessariamente nesse produto, tá? Você está multiplicando menos 3,75 com mais 3. Esse produto aqui provavelmente vai dar, tá, alguma coisa que seja negativa. Então você não precisa perder tempo fazendo esse produto, tá? Menos vezes mais dá menos. Menos é menor do que 0. Tá? Então, menos, nesse caso aqui vai dar um valor menor do que 0. O número não me interessa só saber se é positivo ou negativo. E uma vez que eu sei que deu um valor menor do que 0, prevalece aquela regra, né? Se o f de b vezes o f de x der um valor menor do que 0, o seu novo intervalo, que é esse o nosso foco, os novos valores para A1 e B1 respeitam o primeiro critério. Se você não lembra, volta um pouquinho o vídeo e dá uma olhada, né? Se o f de x vezes o f de b é menor que 0, então o x0 vem para A1. Nesse caso aqui, o A1 vai passar a valer agora, nesse caso, 2,5. E o B1 continua com o valor que ele tinha anteriormente. Ele continua com o valor do B0. Ele vai continuar valendo 3. Então você tem aqui nesse estágio um novo intervalo, tá? Esse intervalo A1 e B1
é um intervalo que vai dar origem para a sua iteração de número 1. Então, o processo segue. Tá? É uma coisa repetitiva. Agora eu vou calcular uma aproximação x1, que vai ser o valor de A1 mais B1 dividido por 2. Quando você substitui aqui, você então tem 2,5 mais 3 por 2, um valor de 2,75. Avalia o f de x1, joga esse 2,75 aqui na equação e você provavelmente vai ter um valor aí na casa dos menos 0,9531. Menos 0,9531. Né? Uma vez que você tem uma aproximação para o f de x, novamente, verifica-se o módulo, nesse caso aqui do fx1, ele é menor ou igual a 0,001, ou seja, tirando o sinal, 0,9531 é inferior à minha tolerância, que é 0,01. Tá? Nesse caso, não. Volta, avalia. Agora, nesse caso, se A1 menos B1 é menor ou igual à tolerância, que é 0,01, tá? A1 menos B1, né? Se eu pegar 2,5 menos 3, isso aqui vai dar 0,50. Esse valor tem que ser menor ou igual à minha tolerância. Nesse caso, também não deu. Então o processo realmente precisa continuar. Vamos fazer mais um aí. Só que nesse caso agora eu vou pegar quem? O f de x1 e vou multiplicar pelo f de b1. E esse valor eu vou verificar se ele é menor que 0. Tá? O f de x1. O f de x1 vale menos 0,9531 vezes o f de B1, que é o f de 3, que também vale mais 3. Tá? Analisa os sinais. Menos vezes mais dá menos. Menos é menor que 0. Qualquer valor negativo menor do que 0. Ou seja, meu novo intervalo, que é o intervalo A2 e B2, o A2 vai receber o valor de x1 e o B2 vai receber o valor de B1. Tá? A única coisa que vai mudar nesse processo é que, se aqui for positivo, como você viu um pouquinho antes ali na aula, você vai perceber que o A2 preserva o valor que ele tem e o x1 ele passa a ser atribuído ao B da próxima tentativa. É só essa inversão que tem. Se for negativo, o A é x e o B é B. Se for positivo, o A é A e o B recebe o valor de x. E vai repetindo esse processo. Então agora o x1 ele vale 2,75 e o B1 continua valendo 3. Tá? Novamente, você vai lá, calcula a aproximação x2, que vai ser o A2 mais o B2 dividido por 2. Isso que vai dar 2,875. Avalia o f de x2. O f de x2 vai dar 0,88867.
certo? Faz a comparação dos erros, isso aqui é a nossa iteração 2, tá? As verificações do erro aqui, esse valor tem que ser menor do que 0, nem perto disso ainda, tá? E a distância entre o intervalo, que no caso aqui vale 0,25, tá? Também tem que ser menor do que 0. E você vai repetindo esse processo aí indefinidamente, tá? Então aqui você vai saber já que o f de x2 módulo é menor ou igual a 0. Nem vou escrever ele muito passo a passo, vocês já entenderam a ideia. Não. E o módulo de A2 menos B2, se ele é menor ou igual a 0. 0,25 também não é menor ou igual a 0, então, portanto, também não. Tá? Vou puxar aqui só num cantinho, porque esse aqui muda um pouquinho, né? Então, se você fizer aqui, ó, o f de x2 vezes o f de b2, para saber se ele é menor do que 0, você vai observar que esse valor aqui, o f de b2, ele continua valendo quanto? Tá, o b2 continua valendo 3, então esse cara aqui continua valendo mais 3. E o f de x2, a gente já calculou ele aqui atrás. O f de x2 vale 0 mais 0,88 e alguma coisinha aí, né? Mais, com mais dá mais. Então o que acontece? O f de x2 vezes o f de b2, ele dá um valor positivo. Positivo é um valor maior do que 0. Tá? O que é esse valor maior do que 0 representa pra gente? Representa que na hora que eu for estabelecer o novo intervalo, que seria o intervalo A3, B3, como o f de x vezes o f de b é um valor maior do que 0 e não menor do que 0, o que vai acontecer? Vai acontecer o inverso. O A3 vai receber o valor de A2, ou seja, ele vai ficar com o valor de 2,75, e o valor de B3, ele vai receber o valor de x2. Agora o x andou pelo B. Tá, para continuar mantendo o quê? Para manter aquela sequência lógica, né? Manter a continuidade naquele determinado intervalo. Então o x2 vale 2,875. E aí daqui calculo o x4 e continua o processo. Se você levar esse processo aí para buscar a solução que a gente está almejando para resolver o nosso problema, você vai provavelmente propagar ele até o que seria alguma coisa equivalente aí à 10ª iteração. Lá pelo x10, você vai conseguir um valor ali de x de 2,81689, 2,81689. Esse valor é a solução do nosso problema e ele representa para a gente, tá, um f de x2 de menos 0,000, certo? 29. Esse valor ele é menor que a nossa tolerância. Então, lá pela 10ª iteração, você vai conseguir descobrir qual que seria o valor da raiz que resolve esse problema. Esse pontinho aqui, ó,
que é a solução do nosso problema, ele tem o valor, tá? Ele fica na posição 2.81689. Ele é a raiz do nosso problema, tá? Então esse é o método da psicção. Se você conseguir entender a iteração 0, 1, 2 e o comecinho da 3, você consegue propagar aí para todas as iterações que sejam convenientes, tá? Só cuidado que aqui não é x4, tá? Aqui seria o x3, tá? Que seria o equivalente à nossa iteração número 3. E essas iterações aqui, elas vão se propagar até um máximo de tentativas. Eu não fiquei fazendo essas verificações aqui, porque a gente não precisa chegar lá, que seriam, evidentemente, aí as 20 iterações. Beleza? Então, nessa linha de raciocínio, uma atividade que vai ficar proposta aí para vocês desenvolverem é o cálculo dessa raiz até o final, ver se você consegue chegar nesse valor de 2.81689 e determinar a raiz para esses dois intervalos adicionais. Então aqui também existe uma raiz, tá? Essa raiz 2, você vai procurar ela onde? No intervalo menos 4 e menos 3. E aqui também existe uma raiz, tá? Essa outra raiz aqui, que eu vou chamar ela de raiz 3, você vai procurar ela no intervalo que fica entre 0 e 1. Tá? Então, acaba essas iterações, tenta chegar nessa resposta final de 2.1689 e depois resolva a raiz 2 e a raiz 3 utilizando esse método da psicção, de quebrar sucessivamente o intervalo em 2 pontos. Mas faça com calma e realmente entenda o processo, entenda o que você está fazendo. Não fica criando um processo mecânico, alguma coisa automática. Tenta entender o raciocínio sobre o que vocês estão fazendo. Ok?